Todos falamos com muita propriedade da incorporação de tecnologia na saúde, com destaque às doenças crônicas. Entretanto, nos deparamos com sistemas que não se conversam, pacientes que não compreendem a pergunta, dentre outras barreiras. Aliás, só fazendo um parênteses aí, outro dia eu ouvi também uma informação sobre uma análise que estava sendo feita de um programa de prevenção de drogas, até com jovens e tal, em que a pesquisadora dizia exatamente isso. Às vezes a pergunta era formulada somente de uma forma que depois se comprovou que a maior parte dos jovens e até dos adultos não compreendiam aquela pergunta, né? Então, você tem questões hoje que você tem que pensar muito claramente como formular, e às vezes até não necessariamente só via escrita, né? Ter áudio, outras formas para que você de fato consiga a informação. Aí, qual seria a sua visão sobre essas barreiras na tradução da teoria para a prática? Quanto amadurecidos estamos para chegar lá? Tipo, uma nota de 1 a 10. Gostei do RS no fim. Obrigado, Yara, pela pergunta. Então, vamos por partes aqui, né, nessa discussão. Primeiro, assim, acho que a tecnologia ela é uma ferramenta. Então, a gente tem que encará-la como tal. Ela não é o fim, né? Ela é o meio de se fazer aquilo, talvez de forma mais rápida, mais veloz, mais assertiva, mas ela muitas vezes te entrega o que você coloca, né? Então, se começou a oferta errada, provavelmente o final vai ser errado também, e provavelmente mais rápido e com mais escala, né? Então, isso é um problema. Eu diria assim, esses problemas realmente são reais. A gente até começou um trabalho aqui, porque isso que a Yara perguntou, quando a gente começou a trabalhar com saúde digital, a gente viu que era uma coisa que se repetia. Então, como é que eu me comunico bem? Né? Como é que essa mensagem chega do outro lado? Porque é bem diferente uma comunicação digital de uma comunicação presencial, né? Você tem muito mais formas de fazer presencial, então, mas por digital você tem outros canais, né? Você tem vídeo, você tem outras coisas que você poderia utilizar. Então, assim, só para dar uma ideia do que a gente tem enfrentado. Então, se eu pego qualquer um projeto que ele vai para o digital, seja de telemonitoramento, teleconsulta ou a teleconsultoria, como o professor Bortolotto comentou, tem pelo menos uns 7 quesitos que precisam ser analisados aí. Então, eu diria, o primeiro deles é a jornada do paciente. Como é que o paciente está inserido naquela ideia digital? Porque, às vezes, a tecnologia do T por T, ela não funciona. Então, aquela tecnologia está adequada à jornada que eu espero daquele paciente? Essa é a primeira pergunta para os próximos passos que a gente tem feito aqui. Depois disso, se as estruturas estão adequadas, né? Se eu tenho estrutura para dar um passo maior ou se eu preciso ir mais devagar nessa composição da introdução da tecnologia. Porque, acho que até no painel anterior, acho que o Fernando comentou e mais pessoas comentaram que, assim, nós estamos sendo inundados por ofertas tecnológicas de todos os tipos, né? Em algum momento nós precisamos sentar e verificar a que passos nós vamos dar e qual velocidade, dependendo da estrutura que temos. Depois são, eu diria assim, os protocolos, né? O protocolo que eu faço de forma presencial, ele pode ser feito da mesma forma digital? Provavelmente não, devo ter adaptações, e aí entra toda essa parte de comunicação, mensageria, como é que eu falo isso? Então, a abordagem de comunicação precisa ser clara, transparente, né? Saber. A gente sabe, até em pesquisas de opinião, dependendo de como você faz a pergunta, você induz a resposta. Então, isso precisa realmente ser bem tratado, né? A outra ideia é sustentabilidade. Então, é legal ter tudo digital, ter paciente monitorado 24 horas, mas isso se sustenta? Isso funciona da forma que a gente espera? É aí que é a melhor forma de eu fazer o investimento? Isso é um trabalho que a gente tem tentado fazer. Depois disso, eu entro, até foi dito aqui numa pergunta anterior, da multidisciplinaridade. Então, quanto mais tecnologia eu tenho, mais componentes eu coloco nessa questão. Então, quando eu estou lá no consultório médico-paciente, eu tenho 2 ali. Depois eu entro a equipe multidisciplinar, depois eu entro outras coisas, agora entra o pessoal de tecnologia também nessa coisa toda. Então, como é que as responsabilidades se dividem nessa estruturação toda? E, por fim, a regulação. Então, que a gente ainda tem bastante dúvidas, né, nessa regulação, que poderia ajudar muitos desses problemas de organização, de sistematização, interoperabilidade,
Mas, por exemplo, hoje até uma pessoa me mandou uma mensagem aqui de texto perguntando assim, nossa, deixou de ser pandemia, e agora a gente pode fazer teleconsulta? Porque isso estava em tese sobre a discussão do risco. Então, a gente precisa organizar melhor essa regulação, entender melhor a proteção de dados, porque eu vejo assim, ações quase que elas não são efetivas, elas são quase ideológicas nessa parte de LGPD e não sim de tentar proteger as pessoas. Na verdade, está tentando proteger o seu discurso corporativista. E aí, sintetizando tudo isso, o que eu acho que a gente precisa ter mais pilotos. Então, ter uma boa estrutura, vamos fazer um piloto num regime controlado, por exemplo, um período de tempo também adequado, né? Não aqueles pilotos que duram para sempre, né? Um piloto, e aí apresentar para a sociedade o que a gente colheu, para a discussão realmente ser mais elaborada. E aí eu volto em duas coisas que eu queria para finalizar, para também não pegar o tempo aqui, duas delas. O que o Bernardo citou no início, né, de temos que estar integrados, público, privado e demais, e aí a transparência. E quando nós apresentamos os resultados, fica até mais claro olhar o conflito de interesse em todas essas perguntas todas. Então, é bem legal apresentar o resultado do que faz para a sociedade, né? E o que o professor Bortolotto comentou, né, da teleconsultoria, né, professor, até temos exemplos aqui de bem-sucedidos, porque é bem difícil realmente para o médico da APS, a gente fez um trabalho de APS e o Ricardo tem toda a razão, ele é um especialista em atenção primária, não dá para ser qualquer um ali, mas ele tem uma gama tão grande de opções quando chegam nele, que às vezes ele precisa de um suporte tecnológico para ajudar ele no caminho certo. Então, a teleconsultoria ajuda muito nessas coisas, se ela é bem feita e feita com uma forma adequada, né, de usar a tecnologia como ferramenta.